Olá, olha só, estamos começando mais um programa coletivo. Em época de pandemia, a gente está invertendo. Olha só, antes nós gravávamos na TV e depois mandava para as redes sociais. Agora a gente faz diferente. Grava para a rede social e passa na TV Guarujá, canal 11 da NET, também pela Itapema TV a cabo. Bom, vamos falar sobre educação em tempos de pandemia. Quem vai participar do programa conosco essa semana, professor Orlando Salles, também professor Joselito. Orlando, um grande abraço, obrigado pela presença no programa, o professor Joselito também, muito obrigado por estar participando com a gente. Eu que agradeço. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica City de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade de usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista. Vamos começar esse bate-papo com o Orlando. Orlando, como é que você está vendo, você como educador está vendo aí a educação em tempos de pandemia? Olá, Laura, obrigado pelo convite. E educação tem que ser uma discussão pública, né? Já que a gente evoluiu do futebol para a política, porque antes dizia que política não discutia, né? Agora o pessoal está discutindo política aí com tudo. Quem sabe a educação não ganha um espaço nisso daí também, né? Porque é política. Bom, eu vejo não, né? O real é que eu sou da rede municipal, o amigo Joselito vai falar da rede estadual, mas na rede municipal a participação ela é muito pouca, né? Então, a semana que nós fechamos, por exemplo, as escolas que eu atendo na rede municipal, as turmas, são um total de 7 turmas,
um percentual de mais de 80% de alunos que não conseguiram fazer nenhuma interação, não conseguiram uma devolutiva, né? E isso assusta bastante. Você diz a interação do aluno que está fazendo aí esse processo da escola à distância, digamos assim, é isso? A participação. Exato, né? Assim, porque o projeto da prefeitura, para se dar com a situação, eles criaram, no caso do Fundamental 2, né, que somos nós, o e-mail como forma de comunicação. E você dá espaço mais tarde, a gente explica que esse gênero é um gênero, né, de linguagem, o e-mail que cabe, né, nesse tipo de contexto. E além do problema da internet, os alunos, se vocês fizerem uma pesquisa pelo IDEB, o IDEB tem relatórios socioeconômicos, e vocês vão ver que as escolas que atendem os bairros, a renda familiar é de ou no máximo um salário mínimo e meio. E aí é fácil de você concluir que quem tem uma renda familiar dessa, dentro de casa não vai ter suporte de mídia digital, né, um notebook, um computador, e uma internet ilimitada que possibilite ele estar nesse processo de inclusão, que na verdade é um exercício de cidadania também. E aí o resultado é esse, pela pergunta que você me fez. Na prática, o que a gente teve? Né? Um mês de tarefas à distância, por esse processo, os alunos mandar via e-mail, e esse mandar via e-mail é uma coisa assim, tipo assim, tira a foto do caderno e manda por e-mail, né, o que você fez nos roteiros. Eu tive mais de 80% de alunos que não conseguiram mandar as tarefas, né, não conseguiram fazer contato com a gente, o professor, sobre o desempenho, o que eles realizaram. Dá uns 20% de aproveitamento, é uma taxa baixa, não, professor Joselito? Como é que está no Estado esse aproveitamento? É um ponto importante que o professor Orlando coloca. Sim, boa noite a todos, Lauro e Orlando. A rede estadual ela não fica muito atrás, mesmo ele criando algumas plataformas, e algumas plataformas foram oferecidas, mas você tem que dar capacitação para os professores e também essa orientação para os alunos. Foram várias orientações que foram dadas, mas é tudo atropelado, é muita informação e é como se fosse a troca de caixa. Ou seja, eu posso fazer uma reflexão, porque tem alguns professores de outras escolas que acabam falando comigo, pessoas de São Vicente, a gente entra em contato, e eles acabam falando. E você tem os aplicativos de gestão e de formação de professores que eles colocaram, que não sai muito do que o Orlando está falando. É através do e-mail, é a mensagem no Facebook, contato no Facebook você tem, o e-mail é o e-mail institucional nosso, que eles acabam colocando, você manda uma informação e solicita que eles enviem a foto do exercício. Foi distribuído provas, né, para que eles pudessem estar realizando em casa, e você deixa à disposição desses alunos algumas informações referentes àquela aula. Além disso, eles têm uma grande parte desses alunos não tem esse acesso. Então, ou seja, nessa semana agora, nós estamos verificando como vai ser feita essa busca ativa, pois esses alunos que não têm nem acesso à internet, ou não conseguiram se familiarizar, ou estão aí enlutados, né? Ou seja, de luto através de situações referentes não só da perca de um familiar, por exemplo. Nós temos aí já 2 mães, um tio, um padrasto, entendeu? Pessoas da própria escola Diniz Martins. Então, esse aluno ele vai vir assim, de uma forma que vai precisar um pouco mais de carinho. Então, ou seja, nós acreditamos que essa baixa em relação à tecnologia, Lauro, no estado de São Paulo, ele não chegou a 100%. Eles colocaram lá 1 ou 2 escolas que deu 100%, que os professores fizeram isso, e fizeram levantamento, ou seja, mas houve muita informação para digerir determinadas situações que eles querem colocar com pacotes futuros, ou seja, tanto que o próprio secretário de Educação já falou que mesmo acabando a pandemia, vai continuar o ensino à distância, entendeu? Com preparação no 3º ano, aos sábados, por exemplo, com aulas, mas a tendência do Estado de São Paulo, essa reforma era para ter feito, Laura e Orlando, em 2022, já estava previsto isso. Então, foi introduzido, por exemplo, esse ano, 4 matérias, para que houvesse esticou um pouco mais, são 7 aulas, e depois o ensino à distância, que no caso a tecnologia, ia ser substituído 1 dia por semana da tecnologia. Com a pandemia, o que aconteceu? Houve um atropelamento dessas informações, muita
muitos dos professores, eu vou colocar no meu caso, de não ter esse contato com essa tecnologia ou essas ferramentas, porque alguns professores já faziam contato com seus alunos, mandavam uma determinada informação. Então, muitos desses alunos, eles realmente, eles não têm ainda essa ferramenta, tanto a questão socioeconômica, como até mesmo o medo de querer entrar nessa tecnologia. Eles têm que ter incentivo de outros colegas que estão falando, não, vai lá, faz o trabalho do exibido, entrega. Então, ou seja, nesse momento agora, a gente percebe uma exclusão muito grande. Eu espero que nesse próximo mês agora, vamos tentar fazer um engajamento para que haja uma melhor parcela dessa população. Já que o ensino estadual, ele não é seriado, ele tem um ciclo, né? Então, ou seja, mesmo que você perdeu 6 meses, você pode pegar esse conteúdo e desmembrar até o final, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio. O terceiro ano, não. O terceiro ano a gente vai ter que fazer uma forma, no final do ano ele vai ter que ter, pelo menos as habilidades de competência, o mínimo possível. Mas o mais importante é a questão emocional nesse momento que a gente tem que trabalhar com esses alunos. Professor Orlando, professor Joselito, ele diz, né, que o Estado já vinha se preparando para a possibilidade de incluir esse ensino à distância já em 2022, e a pandemia antecipou isso. Não há algo contraditório, porque hoje a escola não permite, por exemplo, o aluno com o celular, né? O aluno ele não pode acessar o celular, ele não pode fazer uma pesquisa ali na sala de aula, mas, ao mesmo tempo, a instituição, o Estado que incentiva, que pretende instalar uma educação à distância, é o mesmo que proíbe que o aluno opere com esses recursos em sala de aula. Tem uma contradição aí, não tem? Lauro, puxando para a minha área de linguística, né, o que o Joselito falou, eu fui professor do Estado, e o Joselito deve lembrar dessa época, porque é do tempo dele, quando o Estado começou a fazer as primeiras reformas curriculares, ele ofereceu um curso de pós-graduação pelas universidades públicas, né? Eu fiz pela Unicamp, e na área de linguagem foi um programa chamado Rede Force. O Joselito lembra disso? Você lembra, Zé? Já faz um tempinho já. Então o que acontece, né? Assim, qual é a grande contradição? Primeiro que a escola, ela tem uma resistência muito grande com os avanços tecnológicos da sociedade. Ela sempre teve essa resistência em relação à medida que a sociedade vai evoluindo, né? Então, por exemplo, né, quando a gente pega qualquer país de referência, quando a gente vai fazer qualquer curso, eles falam para a gente da Finlândia, né? Você vai olhar a Finlândia, pegando a fala do Zé, eles investem muito na formação do professor. Tanto é que a graduação mínima para alguém ser, inclusive lá da educação infantil, é ser mestre, né? Ter o título de mestrado. Então você tem um professor pesquisador. Vamos voltar para a nossa realidade. Eu peguei a Finlândia porque, como eu disse, qualquer formação que você vai para professor, eles citam esses países, né, desenvolvidos como modelos. E na minha área de língua portuguesa, né, na área de linguística, você tem, por exemplo, um conceito bacana para a gente compreender aqui. Existe uma diferença de alfabetização e letramento. A alfabetização é o processo que a gente faz de início para dominar os códigos da linguagem, né? E o letramento é como é que eu uso essa alfabetização na minha vida social, seja da leitura, né? A gente está cercado de leitura em volta, seja na escrita, né, para produzir qualquer texto. E aí vamos para o fato real, né? Quando você vai para essas pesquisas que a gente tem na linguística, a gente tem uma sociedade muito grande de gente alfabetizada, mas que não é letrada, inclusive na parte docente. Quando você pega lá, eu não cheguei no letramento digital ainda, né? Você pega assim, você vê que os professores são colocados numa rotina de trabalho assim, absurda, e não se investe para que ele estude, para ele trabalhar um período e estudar outro, como é nesses países que eles apresentam de modelo para a gente, né? E quando você pensa nesse letramento que não acontece,
Quando você vai para a parte digital, porque a função da linguagem é possibilitar que você, no exercício da sua cidadania, você se comunique melhor, os diferentes meios que existem. E aí chega a linguagem digital. Então, por exemplo, eu falei para vocês no primeiro momento, o e-mail, né, que a prefeitura está utilizando. Dentro do recurso digital, vocês vão lembrar que o e-mail, ele é, acho que é a primeira linguagem de comunicação, assim, mais à distância que chega. Ele chegou antes, inclusive, dos bate-papos, né? E aí hoje você tem, por exemplo, o próprio WhatsApp, né? Ele já tem suportes ali dentro que possibilita você usar áudio, falar, escrever e anexar os documentos. Inclusive você fazer vídeos, né? Fazer uma interação de vídeo, coisa que o e-mail não faz. E aí, aí você pega o pessoal daqui da prefeitura de Guarujá, porque quando eu vou falar em informação, ela é um efeito dominó. Né? Eu tento compreender as pessoas dentro dos seus contextos. Né? Eu não acredito que há má fé nas coisas, nas pessoas, longe disso. Mas eu acredito, quando a gente fala informação, como o Zé colocou, ele é um efeito dominó que vai pegar as pessoas que estão lá em cima. Então chegou esse momento da pandemia, e ela desmascarou o seguinte: essa linguagem digital, que já era para estar na escola há muito tempo, né? Não era para estar agora, porque a sociedade já usa para o seu exercício de cidadão, para o exercício da cidadania já, e a escola não entrou ainda, quando vem a pandemia, ela desmascara que esse problema, né, essa questão, ela está muito atrasada. Né? Se você pegar os outros países, eles não têm dificuldades, por exemplo, nessa interação digital. Então é isso, acho que assim, precisa se focar na formação do professor, como o José falou, e a contradição é exatamente aí onde você acontece, porque a contradição maior é que a escola, ela não anda para atender as demandas e a velocidade que a sociedade evolui. Eu acho que está aí um ponto da contradição. E o outro é esse, você fazer um planejamento para um professor que não foi formado, um professor que também não sofre com a mesma situação que o aluno dos recursos de suporte digital, ele também sofre com isso, e que não vai chegar no aluno porque não querem ver, precisa discutir dentro da realidade que esse aluno não tem internet que o capacite, né, que o possibilite a fazer uma interação de inclusão verdadeira, assim. Tá certo, professor Orlando. Eu vou fazer uma parada de 1 segundo para que na TV a gente possa naturalmente incluir os apoiadores, né, o intervalo, e a gente volta com o professor Joselito, uma parada só para o intervalo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. De fazer a festa, confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta,
Quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate. Quem quer aprender a fazer, tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário. Sempre a gente está postando coisas dos dias de aula. Além de bolo, tem salgados, tem todos os tipos de doce. Você está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço pessoal que está em casa? É a Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Professor Joselito, estamos de volta aqui falando sobre educação em tempos de pandemia, e o professor Orlando estava falando sobre a dificuldade de acesso e o quanto nós estamos atrasados no que diz respeito à tecnologia, né? Essa nossa carência social, né? Há uma defasagem social muito grande. Você imagina como que os meninos na periferia, que muitas vezes não tem rede elétrica, né? Vive ali puxando gato, vai ter muito menos internet. Hoje eu imagino que o alunado trabalhe com dados. É mais ou menos isso que você percebe na sala de aula. A internet dados, não é uma internet banda larga ou qualquer coisa parecida. É isso que você percebe? É isso que você sente? Talvez esse seja o motivo dessa pouca participação? Então, Aldo, complementando a essa parte referente à utilização da internet ou até mesmo do celular em sala de aula, no caso do Estado de São Paulo, em 2007 ele colocou uma lei proibindo o uso. Em 2018, essa lei ela caiu, né? Então, a lei ela caiu em 2018, agora tem 2 anos que está autorizada a utilização. Só que a utilização pedagógica. Só que acontece assim, quando você está em sala de aula, por exemplo, ensino fundamental, ensino de 8ª série, entendeu? Primeiro colegial até o 3º ano, eles não têm uma prudência em estar em sala de aula usando, porque eles estão no Facebook, no WhatsApp ou em outras matérias. E quando realmente tem que usar a tecnologia, eles utilizam o pacote de dados deles, é óbvio. Na escola pública, deveria ter realmente um sistema que todos eles deveriam ter de forma gratuita e os equipamentos necessários para ser tanto o professor como o aluno, que essas plataformas já estariam dentro desses equipamentos, dessa máquina, tablet, que seja, entendeu? Para que, já que ele quer ir para a parte tecnológica, tem que dar isso, tem que ser feito. Você gasta bilhões e bilhões em livros, né? Que às vezes vai jogar fora. 12 livros, às vezes, você entrega para o aluno do colegial e ele não sabe. Então, se você tem, por exemplo, esse tablet ou essa plataforma que está sendo utilizada, entendeu? Já que eles querem já ir para o lado da tecnologia, que se invista nesse sentido. Tendo o computador do professor, tendo o aplicativo do aluno, dentro desse equipamento, restrito a isso. E tendo acesso à internet para que haja a possibilidade da pesquisa para sendo feita. No caso do aluno que está fora por causa da pandemia, por causa desse isolamento, ele tem lá aquelas videoaulas que estão sendo colocadas, por exemplo, na TV Escola, entendeu? E tem um aplicativo para quem tem o celular. Então, você tem um smartphone ou você tem um telefone que só tem só serve para ligar, não tem outros aplicativos, como esse aluno vai fazer? Ele vai pegar o celular da mãe, vai pegar o celular do pai, ou tem um único computador que você tem que estar colocando nessa plataforma? Então, você tem que saber mexer para colocar o aplicativo de forma correta e pegar os bancos de dados dele. Então, essa informação, se para um professor, às vezes, fica complicado você digerir determinadas informações, imagina esse alunado que está lá nesses locais, que às vezes não tem esse acesso, não tem nem esse pacote, porque ele vai recorrer ao quê? Vai recorrer à internet de casa, porque às vezes não tem acesso e a possibilidade de estar colocando. Então, essa parte tecnológica, já que eu vou tentar externar um pouco mais, Laura, ele tem a ver com impressão, inclusive, dos lobbies
da escola particular. Porque, assim, se você pega a emenda 95, há 2 anos atrás, você coloca 20 anos sem aumento na educação, saúde e assim por diante. É para quê? É para quebrar. É para reduzir a máquina, é para reduzir os aposentados, reduzir o número de professor Joselito, eu vou lhe interromper só para poder pegar um gancho da sua colocação e a gente volta falando sobre esses lobbies que acontecem, não só na educação, mas na saúde, em todas as áreas do governo federal. Mas só para passar a bola para o professor Orlando. Orlando, o Joselito, ele comentou sobre a estrutura física, né, sobre os livros, essa coisa que, de certa forma, está ultrapassada, que o aluno pega, coloca numa gaveta e, muitas vezes, termina o ano e ele não utilizou. Mas não é somente a estrutura física que está ultrapassada. Não chega a hora da gente perceber, não ficou evidente com a pandemia e com esse problema, que os conteúdos precisam ser modificados também, que a gente precisa avançar no conteúdo escolar? E levar o conteúdo para essa área tecnológica que o professor Joselito citou? Então, Lauro, o currículo, as reformas da BNCC atuais, elas já fazem essa interação entre escola e, no caso, falando na área de linguística, né, escola e as demandas sociais. Então, qual é o papel da escola? É preparar um aluno que saiba se comunicar melhor dentro das diversas situações sociais, como essa que a gente está fazendo aqui, seja na modalidade escrita e entre outras modalidades. Então, o currículo atual, ele já está voltado para isso, e ele incorpora as chamadas TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação. Isso já é parte do currículo. E, na verdade, é uma discussão que já acontece desde o século XX, lá do finalzinho. Como eu falei para vocês, desde que chegou o e-mail, desde qualquer era, qualquer movimento tecnológico, já há uma cobrança para que isso entre na escola. Então, o currículo tem essas reformas. A questão é, você reforma o currículo, mas você precisa criar a estrutura para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando você chega hoje e fala assim para o aluno, olha, eu preciso que você entregue o seu artigo de opinião num suporte de gênero digital, no Word. E ele fala assim, mas professor, o que é isso? Word? Né? Ele não sabe. A culpa é dele? Não é, porque qual é a autorreflexão? É que a escola falhou, ela não... eu estou falando de hoje, no século XXI, quando ele faz essa pergunta, é porque a escola não desenvolveu para que ele tivesse essa habilidade. E não desenvolveu não é por culpa do professor, como eu disse. Né? Você altera o currículo, mas sem alterar o suporte, a estrutura, né? Eu acho, Joselito, que o livro nunca vai deixar de ser importante, né? Acho que ele vai sempre ter a sua importância. E eu acho que ele pode ser, assim, feito uma dinâmica com a era digital, que já está mais do que na hora de ser parte da vida cotidiana escolar, né? Não dá para você ter em atas de reunião, assim, ó, vamos pegar o celular de quem trouxer para a escola, porque a sociedade é outra. O aluno é outra, a escola precisa se adequar, o professor está correndo atrás para se adequar também. Vamos voltar com o professor Joselito. Você estava falando dessa atuação do ensino particular, e eu tenho certeza que você não fala da escola particular, mas de uma rede, de um sistema, né? Professor Joselito, mas você não acredita, porque assim, quando a gente observa, a escola particular funciona com mais, quer queira ou quer não, com maior qualidade. Você não acredita que esses sistemas particulares possam contribuir com a escola pública? Então, Aaron, na minha visão, assim, que eu tenho, é que deveria existir um sistema único de educação, entendeu? Sendo escola municipal, estadual, federal e as conveniadas que entravam como as particulares, eles poderiam entrar nesse grande sistema. Eu não posso dizer para você que eu deveria denegrir ou reduzir os investimentos na parte municipal, estadual ou federal para beneficiar uns grupos, o que acontece hoje no Brasil. Na realidade, nós temos um processo de desmonte da escola pública, desde a carreira de um professor,
do investimento relacionado à capacitação, à formação, a você ter essa figura do professor, como existia na década de 70, professor, médico e juiz ganhava a mesma coisa, e você ter uma disparidade hoje, não só na parte financeira, mas de prestígio, né? Pessoas falam assim, eu não quero ser professor, para sofrer como você sofre, professor. Então, ou seja, as plataformas que foram colocadas, no caso, eles estão, de certa maneira, eles já estavam preparados para poder pegar esse filé. Por quê? As medidas que estão sendo tomadas em Brasília, ou seja, para reduzir, como eu falei para você, reduziu lá a PEC 95, retirou o dinheiro dos royalties do petróleo, fez com que a escola municipal pudesse pegar alguns alunos do estado e ganhar um dinheiro porque tinha o Fundeb, por exemplo. Não votaram ainda, está votando. Até mesmo o isolamento não foi votado esse parecer pelo Conselho Nacional. Tem que se falar o seguinte, se passar do mês de setembro, tem que se ver até que você não vai ter que recuá-lo. Então, ou seja, no caso da internet, ou seja, aproveitando a pandemia, essas plataformas, que é relacionada à parte privada, eles vão estar aproveitando o momento, porque assim, Lauro, na realidade, eles estão aglutinando, ou seja, eles estão unindo, por exemplo, determinadas disciplinas. Por exemplo, história, filosofia vamos lá, 3 matérias, coloca junto. Humanas, exatas. De humanas, área de conhecimento. Matemática e português é o básico. Então, ou seja, se eu coloco matemática como português e pego as outras disciplinas, e futuramente eu pego um professor e dá essas 3 disciplinas via internet, ou seja, algumas matérias, por exemplo, física, é uma aula, 2 aulas, daqui a pouco não está se formando mais professor de física. Por quê? Não tem mercado, mas é uma pessoa fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país. Porque você destrói toda uma tecnologia de um país para ele ser agrícola. Então, ou seja, nós estamos formando pessoas para apertar parafuso e não construir. Então, as plataformas que estão tentando, pressionando o Congresso para poder fazer medidas que façam com que a escola pública lá diminua. Então, ou seja, o pensamento neoliberal de redução do Estado, a educação pública é 1/3 do funcionalismo público. Então, ou seja, quando você vai alegar referente a isso, então, ou seja, reduzindo o salário, fica atrativo para os grupos e ONGs e organizações pegar determinadas escolas, entendeu? E oferecer esse serviço para o próprio Estado. Você não vai ter redução. Se você investir na qualidade, por exemplo, da USP, da Unicamp, da Unesp, formar os professores e dar essa orientação e capacitação para os professores, utilizando a internet, fazendo a capacitação, fazendo o mestrado e doutorado junto nessas universidades, a tecnologia, aí sim você teria, por exemplo, você tem um curso pela USP para os alunos que vão fazer, por exemplo, o vestibular de gratuito. Você não vai quebrar as escolas particulares que dá curso de vestibular? Vai quebrar, porque é um sistema que foi montado. Então, ou seja, nós temos que investir na pública, entendeu? E unificar todas as redes, criando aquela figura que eu falei para você, professor federal. Então, ou seja, nós teríamos a contribuição da escola particular, mas não dizer que a escola particular tem que ser ou será melhor que a escola do Estado. Tem que ter o mesmo nível, tem que ter uma equidade na parte educacional, até mesmo nisso, porque senão a gente a gente cria castas, né? A gente cria pessoas que vão mandar em outras que vão obedecer. É a minha visão relacionada É um sistema que funciona tanto na educação quanto na saúde, em diversas áreas do poder público. Olha, o programa está super bacana, mas é super curto. Eu vou agradecer aqui a participação do professor Joselito, professor Orlando também, obrigado pela contribuição. Não é? A gente hoje gravando aí virtualmente, passando pela TV Guarujá, canal 11 da NET. Obrigado, professores. Parabéns e boa sorte na empreitada, no sacerdócio da educação. Muito obrigado. Obrigado, Lauro, pelo convite, que a educação faça parte do debate público, como é o futebol aí, como está a política agora. Tá certo. A você que nos fez companhia, é claro, um grande abraço e uma ótima semana para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.